Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muito tem se falado sobre o jogador do Azerbaijão, o Timur Radjabov, depois que ele venceu a FIDE World Cup 2019. Muita gente que não o conhecia passou a conhecê-lo, né? Ele não é um nome que se fala tanto quanto o Ding Caruana, MVL, enfim, o Maxime Vachier-Lagrave, o Grichuk, alguns nomes são mais comuns, Wesley So, Hikaru Nakamura, mas realmente o Timur Radjabov, mas assim, muita gente, ele é super também conhecido, super, um jogador muito forte realmente, e muita gente falou, pô, mas da onde surgiu, né? Eu vi muito esse comentário, mas eu nunca tinha ouvido falar e tal. Mas não é de hoje, gente, um jogador desse nível, né, que venceu o Ding Liren. Por isso que eu quis mostrar aqui também como sugestão de alguns inscritos, essa partida aqui do Garry Kasparov em 2003, jogando contra o garoto Timur Radjabov de 15 anos de idade, né? O Kasparov ali com uma força incrível, com quase 2.850 de rating na época, pegando o garoto ali de 15 anos. E vamos dar uma olhada então nessa partida ali. O Kasparov de brancas começa a partida aqui com o peão do rei E4, temos E6, gente, a defesa francesa, tão criticada defesa francesa. Tem gente que fala que é uma defesa muito passiva, se você quiser jogar para ganhar, não jogue a defesa francesa. Será, gente? Será? Existem linhas bem agudas, bem ardidas. Eu mostrei no canal recentemente uma partida ali do Stockfish jogando contra o Alastein. E o Alastein jogou francesa também com o Stockfish, enfim, acabou perdendo, mas foi uma partida bem também complicada, né? A defesa francesa realmente traz boas oportunidades, é uma defesa bem afiada também. E vamos dar uma olhada então, o Timur Radjabov, de 15 anos, jogando contra o Kasparov, um jogador super agressivo com 2.850 quase de rating, jogando a francesa. Vamos ver que partida interessante. D4, D5, cavalo C3, a variante Paulsen, cavalo em F6, E5, cavalo de F aqui em D7 e agora F4, protegendo o peão de E5. C5, cavalo F3 defendendo, cavalo C6, bispo E3 apoiando o peão de D4 e agora A6 foi jogado. Dama D2 e agora B5 aqui pelo garoto Radjabov, expandindo aí na ala da dama. A3 pelo Kasparov e agora dama B6, aumentando a pressão aí em D4. E essa linha é bastante interessante que ela não permite aqui aquela linha com cavalo em A4 e tudo mais. Cavalo E2 foi jogado pelo Kasparov e agora C4, ganhando aí uma decisão estratégica de longo prazo, ganhando espaço na ala da dama, mas permitindo aí esse centro forte das brancas. A partida segue com G4, esse é o Kasparov, ele vai para o ataque, ele é um boxeador, ele já expande aí um ataque na ala do rei com G4, H5 aqui pelo Radjabov, uma decisão também bastante interessante, abrindo aí a posição. G toma em H5, torre toma em H5 e agora cavalo G3 atacando a torre. A torre volta para H8 e agora F5, o Kasparov parte para cima. E toma em F5, cavalo toma em F5 e o que jogar nessa posição de negras, né? O Kasparov tá vindo igual um louco para cima, né? Tá ameaçando aí trazer mais peças para um ataque aí ao rei adversário, né? O que fazer numa posição como essa? Se você jogar aqui, não fizer um lance ativo, o Kasparov em poucos lances aí vai te dar nocaute, né? E aqui o Timur Radjabov faz o primeiro lance que provavelmente deve ter surpreendido aqui o Kasparov, que foi o lance cavalo F6. Aqui ele já começa a mostrar que ele não tá para brincadeira, que ele também quer encontrar chances aí e tá jogando para lutar, né? Aliás, uma característica bem marcante aí do Timur Radjabov é que ele é um jogador destemido. Deu para ver isso na FIDE World Cup agora 2019. Ele jogou contra o Ding Liren sem dó nenhuma. Ele vai pro ataque, ele sacrifica a peça, né? Ele não tá nem aí quem que é o adversário. Isso é muito bom, né? Ele é um jogador de muita coragem. E aqui o garoto, né? É o Davi Golias aqui, o garoto de 15 anos enfrentando o monstro Kasparov, esse campeão mundial, né? E aqui acho que o Kasparov, se não me engano, estava 6 anos sem perder jogando de brancas, né? E aqui ele vai para cima mesmo, cavalo F6, a ideia é que ele está abrindo um ataque descoberto aqui ao cavalo de F5, esse incômodo cavalo do Kasparov da quinta horizontal, né? Então ele tem que se livrar disso rapidamente.
E aqui o Kasparov mantém as peças com o cavalo G3, né? Poderia ir para uma linha com E toma F6, bispo toma F5, por exemplo, F toma G7, bispo toma G7, depois de torre G1, por exemplo, e bispo F6, a gente tem uma posição bastante interessante, com chances aí para os dois lados, né? Talvez um pouco melhor para as negras por conta da pressão aqui na ala da dama, também na pressão em cima desse peão central. Mas a partida seguiu então com o cavalo G3, aqui o Kasparov recuou o cavalo, e agora cavalo G4, quem diria o Timur Radjabov lutando pela iniciativa, fazendo o Kasparov recuar, agora bispo em F4 e agora o lance bispo em E6. C3 pelo Kasparov, finalmente solidificando o peão aqui em D4 e agora bispo E7, desenvolvendo o bispo. Cavalo G5 e aqui o Timur Radjabov faz o grande roque, então colocando aí mais uma peça em jogo, a torre, e também colocando o rei em segurança. Cavalo toma em E6, F toma em E6 e agora bispo E2 atacando o cavalo do Timur Radjabov. E aqui o Timur vai para mais um lance que acredito eu também deve ter surpreendido o gigante Kasparov. O garoto Timur Radjabov vai para o lance cavalo de G em E5, oferecendo um cavalo aí em sacrifício. Quem diria? Eu acho que o Kasparov deve ficar louco da vida quando alguém vem e faz ataque, faz sacrifício e busca a iniciativa, porque é o Kasparov que gosta de jogar assim, né? E quando ele pega um adversário que faz isso contra ele, ele deve ficar louco da vida. A partida agora seguiu com dama E3, o Kasparov faz a coisa certa, ele quer a iniciativa, ele não aceita sacrifício tão fácil, é ele que gosta de sacrificar, e aqui ele está pondo pressão no cavalo, se o cavalo sai está caindo o peão de E6, né? Então o Kasparov não permite complicações que surgiriam, por exemplo, se ele tivesse aceitado aqui o sacrifício, depois de D toma E5, o Timur Radjabov ganharia bastante iniciativa com o lance D4, né? E aqui depois de, por exemplo, C toma D4, cavalo toma D4, bispo E3, cravando aí o cavalo, bispo C5, torre D1, a gente teria uma continuação, uma possível continuação aqui, com o cavalo toma em E2, uma linha bem complicada, atacando aqui a dama, também abrindo um ataque duplo agora em E3, né? Então aqui depois de, por exemplo, bispo toma C5, também atacando a dama, depois de torre toma D2, capturando a dama, bispo toma B6, capturando a dama de volta, torre toma D1, aqui não seguiria provavelmente com rei toma D1, porque viria cavalo toma G3 e o peão de H está cravado, se não está caindo a torre, complicada, né, essa continuação. Então aqui o melhor que as brancas teriam para fazer realmente seria rei toma em E2, e aí depois de dama toma em H1, cavalo toma em H1, torre toma em H2 com cheque, cavalo voltaria para F2, e a gente teria um final aí, onde as pretas têm 5 peões contra 3, no entanto duas peças menores têm mais coordenação do que uma torre, e um final bastante complexo, com chances aí para os dois lados. É muito incerto um final como esse. O Kasparov preferiu então não seguir para linhas incertas, e depois então dessa tentativa de sacrifício pelo Timur Radjabov, o Kasparov faz a coisa certa, vai para o lance dama E3. Depois de cavalo D7, dama toma E6. Então o Kasparov não aceitou o sacrifício, recuperou o peão e está lutando. É ele que quer a iniciativa, ele não vai deixar o garoto ficar tão bem tão facilmente. Bispo aqui em H4 pelo Radjabov, dama G4, e aqui então o Kasparov já começa a se confundir, já começa a não encontrar os melhores lances da posição aqui. Seria perfeitamente jogável o lance dama toma D5, e aqui não sei se o Kasparov estava em apuros de tempo, não conseguiu calcular. Depois de cavalo F6, por exemplo, a dama volta para G2 e tá tudo bem na posição, né? Depois de cavalo D5, por exemplo, primeiro bispo G4, cheque, rei B7 e roque, protegendo o bispo. Seria uma posição perfeitamente jogável aí para o Kasparov, provavelmente com vantagem, inclusive aí para as brancas. Mas o Kasparov já começa a não achar os melhores lances, vai para o lance dama G4 e a partida segue agora com G5, protegendo o bispo de H4, atacando o bispo em F4. A partida segue com o bispo D2, torre de D em E8 aqui pelo garoto Radjabov, e aqui depois de grande roque, cavalo em A5, levando o cavalo aqui para a poderosa casa de B3. E o Kasparov vai para o lance torre de D em F1. Mais uma vez o Kasparov se confunde, não consegue encontrar o melhor lance aí da posição. Aqui seria muito importante para o Kasparov jogar o lance rei B1 e depois de cavalo B3, por exemplo, o bispo em F3, e a posição das brancas está sólida, tem chances aí para os dois lados. Acredito eu que o Kasparov devia estar em apuro de tempo,
porque depois de torre de D em F1, o Timur Rajabov não perdoa esse erro do Kasparov e continua com cavalo B3 cheque. E o problema todo aqui da posição é que agora o rei tem que ficar protegendo o bispo de D2. E ao fazer isso com o rei D1, agora a casa de B1 se torna um alvo aqui para a dama das negras, né? Então aqui, depois de bispo toma G3, que foi o lance jogado, as brancas não podem capturar aqui de volta em G3 por conta de dama G6, com a ameaça de entrar fortemente aqui em B1, né? Então essa seria uma posição vencedora aqui para as negras. Então depois de bispo toma G3, o Kasparov está com problemas na posição, ele não pode recapturar, mas ele continua criando ameaças. Olha que partida bonita. O Kasparov é um gigante, ele não vai se abater tão fácil. Ele continua com torre F7 e agora ameaçando entradas duras aí na casa de D7. A partida segue com torre D8 defendendo. E agora bispo toma aqui em G5. O Kasparov está com uma peça a menos, mas ele está criando complicação na posição. Acabou de capturar um peão e está atacando a torre. O bispo continua atacado. A partida segue com dama G6. E esse lance do Timur Rajabov é forte, ataca a torre, ameaça uma entrada muito forte na casa de B1. O Kasparov faz o lance dama F5, protegendo a torre, propondo trocas. Dama também F5, torre também F5, e mais uma vez o bispo aqui, ele não está atacado, porque agora o peão está cravado, né? Não pode capturar o bispo, senão está caindo a torre. O Kasparov tem problemas na posição, a torre apenas está ameaçada do Timur Rajabov. E o Timur Rajabov então joga a torre de D em F8. Depois de torre em F8, claro, aqui de cavalo o Timur Rajabov captura, mantendo aqui a questão da cravada, né? Protegendo então o bispo. O peão não pode capturar o bispo mais uma vez, senão está caindo a torre. Olha que legal. Com isso, o Rajabov mantém sua peça a mais aí na posição. A partida segue com o bispo F3. O Kasparov faz a coisa certa, ele vai pelo menos tentar capturar alguns peões. Bispo aqui em H4, propondo a troca de bispos. Bispo em E3, o Kasparov tentando manter aí as peças no tabuleiro. Cavalo D7, bispo toma em D5, o Kasparov conseguiu então um peão. Então aqui são 5 peões contra 3. O Kasparov tem 2 peões por uma peça menor, ele vai querer jogar esse final, né? O rei está exposto, pode ser que ele consiga condições de jogar aí. O Timur Rajabov continua com torre E8, atacando aí o bispo. Bispo em H6 pelo Kasparov. E agora mais um lance de quem realmente está inspirado, de quem está a fim de vencer o Kasparov. O Rajabov não tem medo de ninguém. E ele faz o lance cavalo de D em C5. Que partida bonita, né? Aqui ele está buscando simplificação ou então uma casa avançada, né? Esse cavalo aqui não está aqui de bobo. Ele quer vir aqui para D3. E se ele for capturado, aí o Rajabov conseguiria alguma simplificação, né? Depois de torre D8, ele recuperaria a peça. O peão de C5 estaria bem fraco e ele teria uma posição muito boa. Então, não é um sacrifício de peça, o Kasparov sabe disso, ele não captura, portanto, e continua com bispo F7, atacando aí a torre. Torre em E7, contra-atacando o bispo, e o bispo vem para H5, e agora dá para salvar aqui o cavalo, com o cavalo D3, e nessa posição o Garry Kasparov, depois de um jejum aí, depois de 6 anos sem perder de brancas, abandona a partida, meus amigos. Perdeu aqui para o garoto Timur Rajabov, de 15 anos de idade, que viria a se tornar o campeão da FIDE World Cup em 2019, quem diria 16 anos depois, não é mesmo? E um jogador fortíssimo, como sabemos, está no torneio de candidatos, né? Tem a possibilidade, se ele vencer o torneio de candidatos, de desafiar o Magnus Carlsen pelo Mundial. Por que não? Ele é uma possibilidade, né? Então, mas é interessante ver, né? Da onde surgiu esse Timur Rajabov. Olha ele aqui com 15 anos vencendo o Kasparov, né? Um jogador realmente muito forte. Aqui o Kasparov abandonou, enfim, é claro que dá para jogar muitos mais lances aqui, mas o Kasparov está destruído na posição, né? Aqui está caindo o peão aqui de B2, né? A posição aqui é muito forte, né? Para as negras. Aqui eu fiz uma possível continuação com torre G1, cavalo toma B2 com cheque, rei C2. Aqui, enfim, a partida ainda poderia ter muitos lances, tá? Eu fiz uma possível continuação aqui, e aqui eu preferi realmente fazer uma análise com o Stockfish,
para a gente entender os melhores lances e tudo mais. Então aqui depois de torre G8, por exemplo, a gente vê que não seria um final fácil, tá? Aqui muita coisa aqui, ó, tem muito cheque, né, o rei exposto. Então aqui eu fiz uma possível continuação só para ilustrar, né, que esse final aqui seria vencedor para as negras, mas ainda teria muita luta, né? As brancas poderiam ficar dificultando aí a história. Eu vou passar mais os lances aí, mas a gente vê que as peças vão caindo, né? O peão de C3 agora vai cair, né? As brancas poderiam ainda tentar criar alguma oportunidade com o peão na coluna H, mas enfim, não dá tempo, né? Aqui as pretas vão jogando de forma ativa e não dá. Aqui tá explicando, nessa posição não dá para jogar um lance como o bispo aqui em F4, dá vontade, né, de jogar, porque aí você crava o bispo e ameaça promover, mas não dá tempo de fazer isso porque o bispo toma com cheque, tá? Então não teria esse tático aí. Então, enfim, aqui é só tomar cuidado para não fazer nenhuma besteira, né? E aí em mais alguns lances as pretas conseguem promover peão e dar checkmate, tá? Então aqui é uma possível sequência, mas você vê, foi até o lance 75 aqui, e a partida foi abandonada no lance 39, tá? Então, só para vocês verem aqui, Stockfish contra Stockfish, precisou de quase mais aí 40 lances aí para poder finalizar, tá? Mas o Kasparov abandonou realmente porque ele tá dominado na posição, ele não gosta de jogar quando ele não tem mais chance, ele não gosta de jogar quando ele não tem a iniciativa, quando ele não pode criar oportunidades muito fortes. Aqui ele vai ter que ficar se defendendo e agonizando aos poucos, né? Então foi por isso que ele abandonou. Mas é isso, sensacional essa partida. Mais uma vez, obrigado aos inscritos que sugeriram, né? É muito legal a gente mostrar as origens aí de um jogador que agora está em tanta evidência e cada vez mais vai ser falado aí sobre esse jogador. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!